Gente, a gente vai começar. O debate de hoje vai ser sobre Missing Scene, ou Cena Faltando. Eu acho que a gente combinou de não dar avisos hoje, né? Então a gente vai direto pro debate. Eu só queria falar um pouquinho antes, porque eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair da reunião um pouquinho mais cedo, porque eu tenho reunião do meu próprio grupo de fanfic, que calhou de cair hoje. Então eu vou sair 8 horas. Então, antes de começar, eu queria falar algumas palavrinhas e agradecer todo mundo por participar da oficina. A oficina é um projeto que eu tô querendo fazer desde a criação do núcleo no ano passado, no começo do ano passado, no meados do ano passado. E eu tava esperando a gente conseguir todos os recursos e a oportunidade de fazer a oficina desde o começo do núcleo. Então, é um projeto que eu tava muito apaixonada por bastante tempo. E eu meio que, né, agarrei as outras coordenadoras, e aí todo mundo acabou gostando do projeto, e aí a gente conseguiu fazer com todo mundo. E eu tô muito orgulhosa da oficina, tanto do semestre passado quanto desse semestre. Eu acho que o intuito dela, que era alcançar as pessoas o máximo possível e abrir um lugar que vocês estão livres para vir produzir escrita criativa, que é uma coisa que a gente não tem na faculdade. Escrita criativa é, infelizmente, uma das áreas menos exploradas dentro da faculdade de letras, o que é um absurdo. Então, eu queria abrir esse espaço para vocês poderem vir participar e sem muita burocracia, sem toda aquela expectativa, vocês podem publicar no anonimato mesmo, se vocês quiserem. Então, eu queria realmente trazer esse espaço de debates para letras, né? Por que eu enchi tanto saco para ser no Pátio D, né? Quem estava no semestre passado sabe que eu estava louca para fazer essa droga no Pátio D. Por quê? Eu queria que fosse público, eu queria que quanto mais a gente expõe as pessoas para a literatura da fanfic, mais a gente diminui o estigma em volta dela e o preconceito em volta dela. Então, eu gostei de fazer em público e com links abertos para as pessoas poderem, as pessoas que estão curiosas, as pessoas que não conhecem, as pessoas que têm preconceito, poderem ver e estarem expostas a isso e perceberem que é um campo acadêmico válido, né? E eu tô muito feliz e eu tô muito orgulhosa de todo mundo que participou. As fanfics que foram criadas no semestre passado foram muito legais. Eu tenho certeza que as desse semestre também vão ser. E é isso, eu só queria falar isso antes da gente começar o debate, porque, né, eu vou embora mais cedo, então não vou poder ficar no final pra choradeira. Então, eu decidi falar agora no começo. E eu adoro vocês. E vai ser um debate muito legal. Então, a gente vai falar de Miss Ensine. Miss Ensine é um tipo de fanfic que é muito comum, né? Hoje em dia, pelo menos, a gente vê muito. A gente sempre viu muito, sempre foi um negócio bem, bem famoso. E, para quem não sabe, Miss Ensine é quando você escreve uma fanfic sobre uma cena ou um evento que você sabe que aconteceu no canon, mas ele não foi explicitamente contado pra gente. Então, a gente sabe, por exemplo, quando a gente vê um filme, tem um corte, né? Personagem saiu de ponto A para ponto B. Você não sabe como ele chegou no ponto B, mas ele chegou, né? Então você escreve uma fanfic do processo dele chegando até o ponto B, porque no filme foi cortado e de repente ele estava no ponto B, né? Então isso seria mais ou menos o que é uma cena faltando. Ou outra cena faltando talvez seja, digamos que você lê um livro e tal, e aí, tal personagem seguiu tal personagem até a cozinha, beleza. Só que você tá preso no ponto de vista daquela personagem que não tá naquela cena. Então, tudo que você sabe é que aqueles personagens foram conversar na cozinha. Porque você é aquela personagem. E aí eles voltaram e tava tudo bem entre eles. Eles tinham brigado, mas agora tá tudo bem. Então você sabe que eles fizeram as pazes na cozinha, mas você não viu porque você tava preso nas limitações do ponto de vista do seu personagem. Então, isso seria, teoricamente, uma cena faltando que você pode escrever na fanfic. Agora, isso é uma introdução básica do que é, né, cena faltando ou o famoso missing Aí, para começar, a gente vai falar, né,
os básicos, que é quem é que lê ou conhece ou escreve Missing Sim. Tipo, sabia o que é já, ou já leu, ou já escreveu. É o momento de levantar a mãozinha, gente, no virtual. Ok. Tá, bastante gente. Não é... Achei que fosse ter menos, beleza. Sim, muita gente... Eu acho que muitas das coisas que a gente está trazendo, as pessoas conhecem o conceito, mas não sabiam do termo, né? Eu acho que isso é bem comum. E é por isso que a gente fez até a lista de tags para vocês esse semestre, né? Aí, a gente vai começar com... Vocês querem falar, meninas? As coordenadoras. Marina tá com a mão levantando. Sim, eu queria só expandir um pouquinho, só comentando. A gente considera que dentro do núcleo, pelo menos assim, eu falo isso constantemente no nível que os meus inscritos devem estar até cansados, o quanto eu considero o Sim um pilar da fanfiction, né? Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que comecei a procurar fanfiction realmente no desejo de descobrir o que acontecia entre as cenas cortadas. A Júlia deu o exemplo da briga, o exemplo que eu sempre dou é o do avião. Você tá lendo um livro e fala, bem, entramos no avião, ficamos lá 5 horas. E eu ficava, ué, o que aconteceu nessas 5 horas? Ou quando você tá lendo um livro e fala, a viagem de barco levou 2 semanas. Você fica, peraí, então, eu perdi 2 semanas? Então, vem de um impulso muito natural do desejo do fã, né? Acho que muita gente, quando começa a conceptualizar fanfiction pela primeira vez, gente que começa a escrever fanfiction, às vezes nem saber que fanfiction existe, que é um relato que a gente recebe bastante, vem desse momento de querer preencher os buracos, né? Especialmente, e a gente, quer dizer, eu já ia entrar num outro assunto, mas quase qualquer fanfic que seja canon compliant vai acabar trabalhando com o conceito de missing scene em algum momento. Então, se você está fazendo um reconto de uma fanfic, se você está trazendo uma fanfic pelo ponto de vista de outro personagem, mas incluindo alguns novos aspectos, isso se enquadra às vezes no conceito de missing scene. Tícia, você quer falar? Quero. Perguntaram aqui no chat se a Larissa Pacheco pode compartilhar a lista de tags para as amigas fanfiqueiras que não estão no grupo. Pode? Pode sim. Então, gente, a lista de tags eu criei só porque me pediram bastante no primeiro semestre, que estavam com dificuldade de saber quais tags existem, né? E vocês podem usar. E ainda digo mais, o núcleo está trabalhando num dicionário com terminologia e vocabulário de fanfiction. E aí, quando ele lançar, talvez no ano que vem, vai ser como se fosse essa listinha mais expandida. Então, aí no futuro vocês ainda vão ter isso, que vai ser uma oportunidade também para vocês, principalmente os iniciantes, os novatos, para esse tipo de terminologia aprenderem. E quanto ao... E quanto ao tema, eu gosto muito de Missing Scene, principalmente em certos fandoms, porque tem algumas obras que elas pulam muito ou são focadas em coisas que acabam que isso não tem muito espaço. Então, eu realmente consumo bastante de Missing Scene. Enfim, pode continuar aí. Então, aí a gente vai começar com o básico, que é que modos você viu o Missing Scene ser utilizado em fanfics que você leu, quais tags vocês veem acopladas com o Missing Scene, normalmente aparecem juntas, né? Ou talvez uma fanfic que vocês lembram de ter lido de Missing Scene que vocês acharam interessante e tal. Eu posso até começar que ai, meu Deus. Eu tive uma época que eu amava The 100, né? A série The 100. Eu li os livros, mas eu gostava muito, muito mais da série. Eu achava porque a série era mais violenta. Eu gostava da violência. Mas eu lembro que teve uma época que eu assistia, tipo, o episódio uma vez por semana. E é que nem Fix-It. Missing Scene é uma das fanfics que são muito comuns em fandoms de séries que estão rolando, né? Atualmente. Porque como a galera
fica esperando uma semana até o próximo episódio, elas gostam de preencher os buracos que aparecem nos episódios cada semana, né? Pra criar conteúdo, né? Então, Missing Cine e Fix-It eram muito comuns na época que eu assistia a série um episódio por semana, né? Isso foi antes do Netflix, né? Que lança a temporada inteira de uma vez e tal. E lembrando, gente, que no começo o Netflix nem fazia isso com tanta frequência. Eles lançavam uma vez por semana também. Então, eu lembro de ver muito no fandom dessas séries que eu assistia na época. Então, Vampire Diaries, The Hundreds tinha muito, muito, muito. Gente, o que tava rolando na época? Tinha um Wolf, todas essas séries teens que foram o auge dos anos 2010, eu lembro de ver muita fic de Fix-It e Missing Scene, né? Até porque o episódio, eu acho que é mais fácil você ter muito conteúdo de Missing Scene em séries e filmes, porque você tem um limite de tempo, então os episódios são limitados a, por exemplo, 40 minutos. Então, tem muita coisa que é implícita e não explícita. Então, é muito, muito fácil de você encontrar Missing Scene para fazer. Enquanto num livro, por exemplo, eu sinto que as coisas são mais retardadas, né? São coisas mais letárgicas, o negócio acontece de um modo mais devagar, então as coisas são mais explicadas. Então, você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de achar Missing Scene, se bem que Missing Scene tá pra todo lado, né? Você, Tícia. Como é que eu vejo a lista de quem levantou a mão em que ordem? Na realidade, quem é a Bia primeiro. Como é que eu vejo a lista? Eu não sei. Bonequinhos, amiga, no canto. Sabe a parte que tá os bonequinhos com 33? Você clica lá e tem a listinha. Nossa, que bonitinho, nem eu tinha visto isso. Então, o que eu ia falar, eu levantei a mão um pouquinho antes de você começar a dar exemplos, né? Eu ia falar uma coisa bem parecida com isso. Inclusive, eu pensei em The 100, apesar de eu não ter... eu não acompanhava como fã, né? Mas eu tinha uma amiga muito próxima na época que ela era completamente viciada em The 100. Ela basicamente só falava disso, coitada. E então eu fiquei sabendo de algumas coisas. Eu também acho que eu vejo Missing Scene, pelo menos, assim, a tag eu vejo mais em séries mesmo do que em livros e filmes, porque geralmente vem até acompanhada com especificamente qual foi o episódio. Tipo, eu vejo, tipo, sei lá, Season 2, episódio blá blá blá, e aí numa tag, e aí outra tag Missing Scene. Ou, por exemplo, quando não é de um episódio específico, mas, por exemplo, é de uma parte da série específica, ou até de uma parte específica de um livro, as pessoas fazem um negócio que elas fazem tipo uma referência a uma coisa que dá para identificar onde está aquela cena. Sei lá, digamos que tem um determinado momento da história que os personagens foram... Sei lá, eles viajaram para o Canadá, não sei. E aí eles colocam uma tag, tipo... os personagens vão para o Canadá, porque é um evento muito conhecido naquele fandom específico. Aí eu vejo várias variações que acompanham o Missing Scene por causa disso. Porque vários fandoms, eles acabam criando tipos de famílias de Missing Scene diferentes, assim, dependendo tipo, dos eventos que eles estão falando. O que você falou faz muito sentido, inclusive conversa um pouquinho com o que a Laís botou nas mensagens, que entre episódios é muito comum. Porque nem sempre o episódio começa... Aliás, a maioria dos vezes o episódio não começa diretamente da onde acabou o último, né? O anterior. Então você vê muito isso. E outra coisa que você falou é sobre tais eventos. Cara, isso normalmente, se tem um evento muito icônico dentro de uma história, ele vira uma tag. Então, por exemplo, em All for the Game... Vocês fizeram contagem de Nana pra Tícia ontem, podem fazer de All for the Game pra mim hoje, porque eu vou sempre mencionar All for the Game em tudo. A contagem de All for the Game já pode começar. All for the Game é muito comum, por exemplo, porque tem um evento de Baltimore, que é quando o garoto foi sequestrado lá, blá, 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 blá. Não vou falar muito porque é spoiler. Mas é o evento de Baltimore. E tem a tag Baltimore, que você sabe que a FIC vai passar nisso. Então, eu achei... Isso é um adendo curioso, que é quando tem um evento muito famoso, principalmente quando tem um evento que não foi 100% explicitamente mostrado pra gente, né, na história canon, aí a galera escreve mais ainda, porque todo mundo fica, gente... Principalmente quando, por exemplo, você tá numa série
E aí eles têm que dar alguma desculpa, tipo, uma das atrizes está grávida e ela vai tirar licença. E aí você tem que dar um jeito de explicar por que ela sumiu durante alguns episódios, né? E aí você, sei lá, o personagem manda o personagem pra Paris, o personagem foi pra Paris. E aí você só vê ele daqui a alguns episódios. O que de acho que ele fez em Paris? Não sabemos. A mulher tava tendo filho. Então, isso também é um campo muito frutífero para Missing Sim. Tem uma lista? Tem, é a Tícia. Então, falaram aqui até no chat, citaram aqui, tipo, Yuri on Ice e até Naruto. O que eu ia comentar é que, atualmente, apesar da Netflix ter feito essa coisa de lançar as séries direto e tudo mais, apesar de ter algumas que são semanal, isso acontece muito ainda nos animes, porque os animes dificilmente saem tudo direto. E como falou de Naruto, que, cara, Naruto é, acho que um dos animes que eu acompanho que mais tem isso de Missing Scene, porque o grande problema de Naruto é que ele foca tanto na luta que esquece de focar nos... Letícia, o que é isso? Enfim, que as pessoas focam tanto nas lutas que acaba esquecendo de focar nas relações. Então, do nada, o Naruto tá super amigão de umas pessoas que tu fica, gente, quando? Então, acaba que muita gente fica até zoando que os fillers que mostram mais as relações são como se fosse uma missing scene. E, bom, eu infelizmente nunca vi missing scene de Nana, então hoje eu não falarei muito de Nana, gente. Não vai ser hoje. Mas como falaram, acho que da última vez, a Missing Scene de Nana é o final que nunca veio. Enfim, deixa eu ver quem é o próximo da lista. É a Letícia. A Letícia da Silva, não a Letícia coordenadora. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Então, eu adoro Missing Sing, tipo, eu também não conhecia esse termo, tá? Eu não conhecia de verdade, só que eu, para pessoa, já escrevi muita coisa Missing Sing, porque, como vocês sabem, né, eu adoro romance, então, ainda mais em anime shonen, assim, que não desenvolve muito romance, então eu adoro usar Missing Sing para desenvolver esses romances entre os personagens, e agora, a gente não me julguem, mas eu adoro também escrever hot, nossa senhora, adoro consumir, adoro ler e escrever. Então, Missing Sig para mim é sinônimo de hot. Então, pelo amor de Deus, ou coisa boa de escrever, gente, porque o autor ele não trabalha nada, né? Então, eu acho uma oportunidade perfeita assim para você desenvolver uma coisa bem safada entre os personagens ali, sabe? Então é isso, gente. Não me julguem, que vergonha aqui. Vou enfiar minha cabeça na terra aqui agora. Mas é isso, gente. Missing Sig para mim é sinônimo de sacanagem. Desculpa aí quem. Sei que tem questões mais filosóficas e tal, mas nossa, é muito bom, gente, escrever um Missing Sig assim, bem quente mesmo. Eu achei interessante o ponto de vista, porque se você pensar bem, tipo, eu acho muito, tanto série, filme, quanto livro que é de young adults para baixo, né, de jovem adulto para baixo, eles não podem mostrar cenas explícitas. Então você pode, tipo, a Cassandra Clare, por exemplo, pelo menos nas primeiras séries, ela colocava que implicitamente, tipo, os personagens foram ali naquele canto da caverna, quem pegou a referência pegou, ali no canto da caverna, o que eles fizeram lá no canto da caverna? A gente só pode especular, não é mesmo? Então eu acho interessante isso, assim, não acho que é sinônimo de hot, mas eu acho certamente que é um ótimo, é um ótimo modo. Eu acho que o hot acaba sempre. Eu acho que sempre que tem uma fanfic hot, não sempre, mas às vezes a fanfic hot acaba sempre junta, porque a pessoa pensa, nesse exato momento esses personagens fizeram aquele trequinho. E foi. É o famoso fade to black, né? Que é o cortar pro preto. Uhum. Que rola muito em série com classificação 12, 14 anos. E também na literatura infanto-juvenil. Então, que nem a Julie estava falando da Cassandra Clare. Eu lembro quando eu estava lendo A Rainha Vermelha. E num dos livros, eventualmente, começa uma cena que fica claro que vai entrar em hot. E aí corta e fala... E aí, sei lá, o fogo me consumiu. Um clichê desse. Corta. Aí eu lembro que o mundo da fanfic falou... Deixa com a gente agora, então. Deixa comigo agora. Então, é bem comum isso sim de hot nesse tipo de contexto. Quando você sabe o que aconteceu, mas você não tem acesso à cena no conteúdo original. Nossa, muito bom, amigo. Eu tive flashbacks de muita coisa. Acho que agora é a Leti, né?
Eu tô chocada com a informação da Marina, mas calma aí. Um segundo. O que estavam falando? A lista de presença parece que precisa de acesso, Leti. Tá, já tá liberado, gente. E, gente, eu tô chocada com o que a Marina falou, que o Kiki Riordan queria um smut. Amiga, não são vozes da minha cabeça, ele falou sobre isso em entrevista. Tudo bem. Acho que na época que ele, não sei se foi em entrevista ou se foi na época que ele publicava no site dele os avisos. Mas ou foi perguntado no Comic Con, mas enfim. Pra mim, gente, eu não consigo. Perguntaram sobre e ele falou que inicialmente ele tinha conceptualizado como uma cena que ia deixar não necessariamente um smut de modo explícito, né, não ia ser gráfico, mas que ia ser uma cena canônica deles dois fazendo sexo, e que isso foi barrado pela editora para se manter mais amigável a audiências mais novas. Ele também falou que ele queria que tivesse rolado muito mais xingamento, linguagem vulgar e etc. nos livros, e que não deixaram, e ele ficou irritado. Bom, a próxima é a Gabriela, né? Gabriela Maia. Oi, Maia. Oi, Tice. Boa noite, gente. Então, já que a gente tá falando sobre Percy Jackson, que era justamente o que eu ia citar, eu queria falar primeiramente que, para mim, Missing Scene é algo bem, tipo, um impulso para você começar a escrever fanfic, pelo menos para mim foi. Que quando eu comecei a escrever, eu basicamente fiquei fissurada naquela parte de Percy Jackson, dando alguns spoilers aqui, quando o Luke, ele trai os deuses, e tipo, cara, eu só achei isso muito bacana para falar sobre. Então, eu basicamente desenvolvi uma história inteira voltada para isso. E eu acho que, tipo, Missing Scene é um gatilho muito bom para você entrar no mundo das fanfics, pelo menos para mim que foi pra caramba. Sim. Então, por isso que, tipo, eu gosto de falar de Fixit e Missing Scene juntas, porque ambas são um ótimo ponto de partida para quem está entrando na fanfic. Eu acho também é o primeiro passo natural das pessoas. Eu acho que muitas pessoas começam aí sem perceber. Porque você quer mais conteúdo da obra e você quer conteúdo da obra canon. Você não quer o universo... Normalmente a pessoa não começa na fanfic lendo o universo alternativo. Né? Eu lembro que no começo, gente, eu odiava o universo alternativo. Eu falei, eu morro também antes de ler um universo alternativo. Hoje eu até prefiro. Morro. Mas... eu acho que é um ponto de partida muito natural para as pessoas, né, procurar esse tipo de conteúdo. Canon porque é mais gullible, né, é mais fácil. Aí, eu tenho uma pergunta que foi alguém, eu não me lembro quem foi, mas alguém na reunião de Fixits falou, e eu fiquei com isso na minha cabeça. As duas próximas perguntas são isso. Pré-canon é Missing Scene? E aí, eu vou dar um exemplo de Offer the Game. Eu vou dar um exemplo de Offer the Game. Por quê? A questão do pré-canon, fanfics pré-canon falam do que aconteceu antes do canon. Então, uma prequel, né? Então, é o que veio antes da história que você leu. E aí, isso pode ser milhões de anos antes ou a backstory de um personagem, tipo, 20 anos atrás. Né? Que é, por exemplo, o que está acontecendo com o novo filme de Jogos Vorazes, né? Que ninguém pediu, mas está acontecendo, né? Eu acho que tem muitas outras coisas de Jogos Vorazes que eu queria que tivesse o filme. Mas tudo bem, a gente engole. Então, tá tendo a história lá do cara do Snow, né? Isso é pré-canon. Mas pra ser pré-canon, a gente pensou, tipo, se pré-canon pra ser, né, dentro de canon compliance, teria que ser algo que foi mencionado. E o que eu ia falar é que Offer the Game, a gente lentamente, conforme os livros vão passando, a gente vai aprendendo as backstories, né, as histórias de como cada um dos personagens do time de esporte que tem no livro acabou naquela faculdade, naquele time. Né? Lentamente a gente vai descobrindo sobre os personagens e o que aconteceu, inclusive o que aconteceu no ano que o time estava junto antes do personagem principal entrar. E a gente só sabe por conversas, por insinuações e tal. Então, muita gente faz fanfic de pré-canon e marca como Missing Scene, porque considera como cenas que a gente não viu explicitamente, mas que aconteceram, né? Enquanto outras pessoas consideram Missing Scene apenas o que acontece entre a história canon. Então tem que ter acontecido dentro daquela linha da história, do começo ao fim do canon. Então, por exemplo, uma Missing Scene seria algum evento que a gente não viu escrito
entre o primeiro e o último livro de Off the Game. Antes e depois não conta como Missing Scene, mesmo a gente sabendo o que aconteceu, né? Mesmo por exemplo, a autora de Off the Game, que é a Nora Sakavic, ela fala muito de eventos que aconteceram depois da história. Tem gente que considera isso Missing Scene, e a mesma coisa com o que acontece antes da história e a backstory dos personagens, também considera Missing Scene. Eu queria saber o ponto de vista de vocês nisso. Vocês acham que é Missing Scene, que não é Missing Scene? O que vocês acham? Pré-canon, pós-canon? Eu, ao menos, eu considero Missing Scene pré-canon. Quer dizer, pré-canon, Missing Scene. Vocês entenderam o que eu falei? Eu confundi os termos. Assim, eu não tenho nenhum motivo, mas eu acho que como é um negócio que tá na história, mas não foi acrescentado muito, por exemplo, o Treco dos Marotos, assim, comparando, eu considero as fanfics que tem muitos marotos, eu acho que é Missing Scene. Porque, tipo, você não viu, mas é um negócio que tá rolando, que fica sendo citado umas 50 mil vezes esses negócios, sabe? Tipo, enquanto eu tava tentando aguentar ler os livros do Harry Potter, tava lá toda hora falando do maroto, do pai do Harry, não sei o quê, de aluado, pontas, não sei o quê, rabicho. Então, enfim. Deixa eu ver aqui o próximo. Eu gostaria de interromper rapidinho, só para dizer que toda vez que vocês falam alguma coisa de aceleração, eu dou graças a Deus por eu simplesmente não ter lido essa obra quando estava com sucesso. Porque é realmente terrível. Tudo que vocês falam é terrível. Livramento. Mas eu acho que essa coisa que você comentou sobre pós-canon, eu acho que depende muito. Porque se for no caso tipo de aceleração, ou vindo para o meu caso, vindo para minha área, que é mais de animes, tipo Boruto, eu considero o que rolou entre Naruto e Boruto, o que botarem aí nessa meiuca, principalmente no negócio de Naruto e Hinata, porque todo mundo sempre faz Missing Scene deles dois, eu acho que isso daí seria dentro de Missing Scene, mas se for tipo pós-canon de um negócio que não tem uma continuação, eu acho que eu não consideraria. Eu acho que eu consideraria pós-canon. Olha. Enfim, eu comecei falando. Você quer falar? Não, é que eu ia passar a palavra, mas pode falar. Eu queria incendiar um pouquinho. Eu queria mencionar rapidinho o que a Letícia falou. A gente vai falar de Missing Scene como Fix-It daqui a pouco. Então, segurem a onda. Não, então, mas eu tô percebendo aqui que eu, na verdade, tenho uma opinião que acaba destoando um pouquinho. Eu não acho que pre-canon se enquadra em Missing Scene. Pra mim, não enquadra.
Porque pra mim o missing, né, o cena faltando, tá subentendendo que tá faltando, tipo, da obra canon. Pra mim o pré-canon é pré-canon, aí tem o canon e tem o pós-canon. E a missing sim pra mim só pode ser dentro do canon, entendeu? Da timeline atual. Isso vai, claro, obviamente, variar de como as pessoas usam... Deixa eu ver, pessoal, passou um caminhão, tinha feito barulho. Como as pessoas utilizam as tags, certo? A gente tem essa discussão eternamente de, meu Deus, as pessoas não sabem taguear, etc. Eu sou da opinião que se você permite uma tag ser usada para todo tipo de contexto, ela passa a perder seu significado. Então, para mim, o Missing Sim vem realmente num momento de algo que acontece durante o canon, certo? Ou de algo que é mencionado no canon, mas que tem que ter sido mencionado. E que você aí preenche isso na sua cena Missing Sim. Eu não acho que necessariamente, eu não acho que eu poderia categorizar, escrever sobre algo que acontece pós-canon, que não é mencionado, que não é confirmado dentro do canon, como Missing Sim. E mesma coisa para pré. Enfim, gente, a gente fica aqui usando esses termos e não sei se dá para seguir tanta fala, mas... Não, mas então, é porque a gente está realmente tentando categorizar, né? Trazer... Os termos Sim. são importantes porque a gente está tentando entender, né? Eu vou concordar com a Marina. Por quê? O que eu acho? As tags, elas estão lá por um motivo. As tags têm que ter significados diferentes. Você não pode encoplar todas as tags num lugar só. Missing Scene, pra mim, tem que ser dentro da história canon. Pré e pós, não existiria pra mim a tag pré e pós se você considerasse pré e pós como Missing Scene. Você pode colocar Missing Scene prequel. Você não, entendeu? Eu não consigo ver pré-canon e pós-canon como Missing Scene, porque pré-canon é o que aconteceu antes, pós-canon é o que aconteceu depois. Missing Scene é algo que faltou na história. Algo que não apareceu na história. Então, para mim, Missing Scene tem que estar dentro entre o começo e o final da história canon que você está se baseando, não é? E eu ainda indago que Missing Scene, para mim, tem que ser algo que foi mencionado no canon ou implícito no canon, que você sabe que aconteceu. Porque Missing Scene, para mim, é canon compliant. E para mim, Missing Scene tem que ser algo que tá no canon. Se não é algo que tá no canon, se não é algo que foi implícito no canon, e você escreveu o que aconteceu ali que você não sabe, para mim, isso é fixed. É divergência de canon. Você tá inventando alguma coisa para encaixar naquele buraco. Você não... Entendeu? Tem uma diferença de você inventar alguma coisa para encaixar naquele buraco, e outra coisa é você saber o que aconteceu naquele buraco e ele só não foi escrito para você. Entendeu? Então, eu só queria falar isso, que eu concordo com a Marina. A próxima pessoa, acho que é a Alicia. Alicia. Oi. Quando vocês falaram de pré-canon e as coisas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi The Old Guard, que é uma série em quadrinhos, e tem o filme, não li os quadrinhos, mas basicamente tem um casal. Em Old Guard, todos eles são imortais, então, no sentido de que eles não morrem de velhice, eles são assassinados, morrem e voltam. Então, a gente sabe que é um grupo dessas pessoas imortais que estão juntas assim há séculos, e a gente sabe que um deles, que é casal, eles se conheceram durante as cruzadas, lutando em lados opostos. Um é muçulmano, um é católico, e eles se assassinaram várias vezes antes de se apaixonar, e é isso que a gente sabe. E várias fanfics vão trazer como isso aconteceu, como aconteceu esse processo que a gente não sabe, só foi mencionado. Eu consideraria... Como é o nome, gente? Missing Scene. Eu consideraria Missing Scene porque eu considero com a Júlia, eu acho que tem que ser canon compliant, especificamente. E eu acho que... Mas a questão da linha do tempo, para mim, acaba sendo um pouco mais complicado e precisando de um pouco mais de nuance, porque muitos trabalhos acabam também voltando, tendo uma linha do tempo, um presente, mas voltando muito em coisas do passado, ou explicitamente tendo cenas que se passam no passado, ou só com uma memória muito grande. Então, eu não consideraria, por exemplo, algo dos marotos de Harry Potter, Missing Scene, até porque eu também acho que Missing Scene tem um certo limite do tempo, de tipo...
Sim, Missing Sim, não Missing 2 décadas. Então, tipo, se você escreveu um romance sobre aquele romance, não é mais uma Missing Sim. Eu acho que tem que ser uma coisa limitada. Exatamente, eu concordo. Eu só queria mencionar que de todos os dias que a minha mãe podia sentar para costurar, ela sentou agora. Então, se vocês ouvirem um trator no fundo, é a máquina de costurar da minha mãe, né? Porque não importa quantas vezes eu companhia do meu avise. gato. Cara, não importa quantas vezes eu aviso. Botei um evento das 7 às 8h30. Dá para fazer um pouquinho de silêncio? Não importa. Já bateram na minha porta umas 4 vezes. Mas, enfim, eu só queria mencionar que eu queria dar um agradecimento à Laís, que a Laís é minha maior defensora, que está nos comentários fazendo merchan do grupo de tropos e narrativas. Sim, tudo isso que a gente está conversando durante a oficina são tópicos que a gente debate muito intensamente, assim, de quebrar a cabeça no grupo de tropos e narrativas do núcleo. Assim, a gente sai das reuniões, tipo, eu nem sei mais o que é fanfic, sabe? De tanto ficar questionando. A próxima é a Gabriela. Desculpa, eu vou só aproveitar que a gente está nesse momento. Vamos brincar de levantar a mão, gente. Quem aqui acha que fixe tem que se passar durante o canon? Levanta a mão. Que não pode ser pré ou pós. Que fixe, não, desculpa, gente. Missing sim. Tá. Ok. Nice! E quem aqui acha, podem abaixar. E aí agora a pergunta é quem acha que Missing Sim tem que ser canon compliant? Assim, eu acabei concordando depois da... Eu fiquei perdida. Tá. Calma, eu fiquei confusa. Tice, tá tudo bem. Eu sinto que o estado natural da Tiziane, eu esqueci que eu Não, tudo bem, gente. Desculpa, eu só queria ter uma eu me noção. confundi porque pra mim o que você falou é a mesma coisa. Eu fiquei perdida. Não. Isso tem que acontecer durante o canon, certo? Era a primeira pergunta. Então não pode ser pré ou pós-canon. E outra pergunta, se Missing Sim tem que ser canon. Tipo, algo que tá implícito ou deixado claro de algum modo dentro da história. Pra mim, a Missing Sim é realmente que nem aquele exemplo do barco. É algo que você sabe que aconteceu em tese. E aí você tá inferindo o que pode ter ocorrido naquele momento, como é que foi que aquilo se deu. Mas tem que ser algo que foi realmente implicitado ou explicitado dentro do canon. Entendi. Do canon. Pra mim também. Quem tinha levantado a gente como levantada, podem falar. Calma. Quem tinha como levantada era a Gabriela, antes Era de fazer as perguntas. Inclusive, eu queria falar um negócio, né? Porque ela tá aqui no meu coisa, ela tá me pedindo pra eu... Tô pedindo nada, foi você que me prometeu, nem vem. Pra eu apresentar ela como meu amor. Então, gente, Gabriela, obrigada. meu amor, vai começar a falar aqui. Prazer. Desculpa. Prazer, gente, sou amor da Tice. Coordenadora. Enfim, fazendo companhia pro gato da Tice e pra máquina de costura da Júlia, se vocês escutarem alguém gritando, é o meu vizinho louzeiro, tá? Ignorem ele. Ele joga muito mal e ele xinga muito por isso. Enfim, o que eu ia falar sobre o Missing Sim também é que eu lembrei que, tipo, tem um negócio específico que são os manhwas. E eles trabalham muito com isso, que é, tipo, basicamente, principalmente os manhwa mais shoujo, que é você colocar uma personagem, ela, tipo, sei lá, vai de Americanas no nosso mundo e ela volta para aquele sekai naquele mundo, só que ela acaba revivendo tudo aquilo. Então, tipo, eu não sei se seria considerado, mas eu vejo muito isso acontecendo em manhwa e eu só acho que fica muito legal para romance especificamente também. Ok, eu vou anunciar minha partida, porque eu tenho que primeiro ir no banheiro me organizar, que eu tenho reunião às 8h. Né? Muito precavida. Mas eu vou passar a bola para as meninas coordenadoras. Tem mais algumas perguntinhas aí. Mas, de novo, agradecendo todo mundo que participou da oficina. Lembrando que eu estou disponível no WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias na semana, para quem precisar de ajuda. E eu também sou responsável pelos fanarts. Então, quem for artista vai fazer fanart mais para novembro. Eu também sou a pessoa responsável, então é só me chamar também. E eu amo vocês. E se eu tivesse ficado, eu poderia ter mencionado mais All for the Game.
Eu ia mencionar de novo. Ainda bem que eu ia não mencionar de apostei novo. que ela ia falar mais Não, que eu ia Delta The mencionar Game de que novo no eu. próximo tópico, só Ia que não vai dar perder. tempo porque eu tenho que ir embora. Mas eu já tinha outras coisas pra mencionar de novo de Off the Game. Mas tudo bem. Então, meus amores, beijinho, muito obrigada. Provavelmente. Muito obrigado. A oficina é um dos meus sonhos e eu tô muito feliz. Então, vou deixar aí as outras coordenadoras tomarem a rédea. Tchau, amor. Tchau, amiga. E que eu ia falar? Eu esqueci. Não, a Maia, a Maia, meu amor, ela comentou que em shoujo é muito bom ter essas coisas, porque realmente em shoujo, por ter muitos acontecimentos... Olha, eu posso falar de Nana aqui. Quando tem muitos acontecimentos... Desculpa, gente. Eu não achei que ela ia enfiar a Nana. Desculpa, pessoal. Como tem muitos acontecimentos que acabam de acontecendo e tem muitas coisas rolando no mangá, então sempre dá uma cortadinha em alguns momentos. E aí fica muito essa coisa de suposição um em cima do outro. E, bom, é isso que eu ia falar. Então, acho que é muito comum ter Missing de shoujos. De Nana, eu não encontro muito shoujo de Nana, mas é aquilo, eu não encontro nem fanfic de Nana. Inclusive, se alguém quiser, novamente, eu tô pedindo aqui esmola por esmola, uma fanfic de Nana. É isso. Eu tô necessitada. A seleção é mais citada que Nana. E eu que tô sofrendo. Isso daí é homofobia. Na realidade, é a Marina. Não, eu considero também. Eu acho que tem um potencial muito grande de Missing Sim como Fixed por conta desses momentos que são ou contados indiretamente, certo? Então, ao invés de a gente ver acontecer, a gente fica sabendo que eles ocorreram, ou que são implicitados, mas que frequentemente a gente sente que não foi bem desenvolvido. Então, em histórias de romance, por exemplo, é muito comum vermos um personagem que odiava o outro e do nada começou a gostar e fala: você é o amor da minha vida, te amo para sempre. E você sente que você não viu esse desenvolvimento, então você cria missing scenes, talvez a perspectiva daquele personagem ou momentos que esse personagem possa ter se tocado disso, seguindo o canon, que nem eu defendo que missing scene deveria fazer. Então, acabando que você segue o canon e você está se utilizando desse tipo de momento para aprimorar a história, né? Então, vão ter momentos que às vezes fica, nossa, ou até coisas que não sejam fixas, tipo, não tão, isso não foi bem trabalhado, mas eu acho que faltou no livro. Às vezes tem pulo de tempo em que você sabe que o personagem mudou bastante, você não acha necessariamente que foi mal feito, mas que você ainda assim acha que poderia ter sido mostrado. A subsensível pode vir com esse intuito. Então, eu concordo bastante, eu acho que acaba caindo exatamente naquilo que ela falou também, de ser canon compliant e de ocorrer dentro do canon. Então, Então, peraí, um segundo, só para ver se eu entendi. Então, você acha que seria Missing Scene quando, tipo, não que seja uma história que tenha muitos detalhes dentro da obra original, mas que, tipo, teve um tempo assim que o Naruto ele parou, tipo, teve um tempo entre o Naruto clássico e o Naruto Shippuden, que ele cresceu. E se alguém faz uma história nesse meio tempo, você considera isso uma Missing Scene? Eu sei que olha, a gente esse assunto, só que eu acabei ficando perdida quando
Eu acho que isso acaba sendo pessoal. Eu entro um pouco no que a Alicia falou, de que a Missing Sim tem que ser uma cena. Entendi. Ou uma coisa curta, entendeu? Quando você começa a entrar naquela coisa de você querer cobrir muita coisa, isso já começa a ficar uma fanfic que entra numa canon divergence, né? Ou que você tá... que já pode ir para outra categoria. Pois é, eu não sei qual seria a categoria, isso é uma discussão interessante, mas os marotos, por exemplo, de Harry Potter, é um fandom muito grande, que tem, inclusive, obras consideradas canônicas dentro do fandom, que são fanfictions consideradas canon pelo resto do fandom, e que tratam de décadas, são obras que realmente se passam durante décadas. Eu não consideraria isso Missing Sim, ou dependendo da situação do Naruto, eu não sei quanto tempo se passa entre. Passa um ano. Eu acho que seria, tipo, um momento, tipo, um dia da vida dele, mais ou menos. Aí eu acho que sim, aí você tá colocando, mas isso acaba sendo muito pessoal, isso eu não acho que necessariamente você acaba, que seja necessário você definir Missing Sim como realmente uma cena curta. Mas eu acho que tem um pouquinho de um consenso geral, né, de que você fica, pô, quando você tá narrando 20 anos da vida de personagens que só foram mencionados em uma página de Harry Potter e que você não tem nenhuma base no canon pra tá dizendo que isso aqui aconteceu. Eu até agora não sei a obsessão em cima dele, gente, perdão. Pois é, tipo, eu acho que você já tá, nesse sentido, você já tá puxando um pouquinho demais, forçando demais a definição de Missing Sim de um jeito que faria ela perder seu significado. Se a gente usa tag pra tudo, ela não é usada pra nada, né? É a realidade. Pia. Então, eu entendi o que vocês falaram de, tipo, às vezes uma Missing Sim, ela serve como uma espécie de fixit, mas não foi a experiência que eu tive na maior parte das vezes que eu encontrei a tag fixit. Eu acho que praticamente sempre que eu encontrei fixit, tava ali, a pessoa estava trabalhando uma divergência com o canon, ela estava especificamente mudando alguma coisa. Eu nunca vi uma pessoa que estava encarando a Missing Sim como um fixit a ponto de também botar essa tag, entendeu? Tipo, eu entendi que a pessoa estava fazendo a Missing Sim porque ela achava que aquela Missing Sim dava uma ajeitada, né, na história, se ela foi mal desenvolvida, mas não sei, a princípio eu não, pela minha experiência, né, eu não consideraria a Missing Sim um fixit, porque pra mim o fixit 99% das vezes, 90% das vezes vem acompanhado com uma ideia de divergir do canon de uma forma que aí, né, deixa de ser Missing Sim. Quanto mais cenas faltando, mais você tem que consertar, entendi. É o que acontece com o Naruto, com a quantidade de filler. Entendi. Nossa, entendi. Eu acho que eu nunca, tipo, interagi com alguma mídia que tivesse um buraco tão violento. Que dor, mano, que merda. Faz sentido nesse caso. Não,
seria bem uma continuação disso que vocês estão falando. Uma coisa que eu vejo muito que aplica simultaneamente Fix-It e Missing Scene, e isso realmente vai variar de fandom, tá? Se você tá num fandom sensacional, meu Deus, história mais bem construída que eu já vi, vai ter uma quantidade menor, geralmente, de Fix-It, né? Mas dependendo do fandom, isso é muito comum em... Eu não quero usar essa expressão, mas, tipo, em livros trash que a gente lê, ou livros que podem ser... que tem umas escolhas questionáveis com relação à timeline. Por exemplo, tinha, eu não vou lembrar o nome, uma fanfic muito popular de Crepúsculo, que era extremamente canon compliant, que seguia muito, muito a risco os acontecimentos da história, e tudo que fazia era expandir a timeline, certo? Então fazer a história se passar ao longo de mais tempo, para ter um pouquinho mais de realismo, e acrescentar algumas cenas. Então era uma fanfic que aplicava Fix-It, Missing Scene, e conseguia extremamente canon compliant, só trazia essa ideia da expansão da linha do tempo, né, como maneira de você consertar. Isso é uma coisa que eu vejo bastante e varia, mas tipo, isso tem a ver com estar em alguns fandoms meio ruins. Aquela série que você vê e você fica, isso aqui é ruim? Talvez, mas me diverte, me faz rir, e a galera que escreve fanfic fala, bem, esse é um jeito simples que você poderia consertar. E acabam sendo fanfics que recontam. Todo mundo consegue outro fandom que faz isso sem ser a seleção, que a gente está usando muito esse exemplo. Mas já vi em fanfics mais sérios da seleção, da minha época de ler bastante, que também seguiam bem perto do canon, eram extremamente canon compliant. O conceito delas era Fix-It, mas não tinha tag porque era no Spirit. E que elas incluíam bastante esse conceito da expansão da timeline. Então era a seleção, só que se passando ao longo de 2 anos. E aí trazia bastante isso que a Letícia estava comentando, que é a falta de explicação sobre algumas coisas, ou a falta de alguns diálogos, enfim. De novo, varia de fandom para fandom. Vocês têm muita sorte se os fandoms de vocês não fazem essas coisas, porque quer dizer que vocês estão em fandoms bem escritos. Parabéns para todo mundo que tá, porque alguns do que eu estou, alguns dos fandoms que eu tô, galera, de verdade. Obrigada. Olha, porque nos meus, o que mais tem, quando eu fui botar na 3 hoje, eu ri muito quando eu vi Naruto cheio de Missing Scene, eu fiquei, opa, gente, não lembrava que era tão ruim. O apego infantil é horrível mesmo, né? Mas um exemplo que eu ia acabar comentando, tipo, um exemplo, né? Voltando para. Eu não consigo ficar uma reunião sem puxar para os animes. Perdão, gente. É que é a única base que eu tenho, assim, fanfic. Que é Relaxa, eu vou puxar agora também. Tudo bem, dona Maia. O que eu ia puxar, eu acabei puxando lá, Diabolic Lovers, e deram outro exemplo de Vampire Night, que, tipo, são 2 obras que, cara, a quantidade de buraco naquelas coisas. Diabolic Lovers, então, eu acho que nem Missing Scene ajuda, gente. Eu acho que é um Fix-It da obra inteira, tipo, derruba tudo e faz de novo. Eu não sei porque as pessoas são fãs de Diabolic Lovers, eu não sei porque eu me meti nesse coisa, assim, eu me meti nesse fandom, eu tenho um passado obscuro, eu me meti nesse fandom. E eu não sei porquê, porque aquele negócio era um negócio nojento, não tem como resolver. Não tem como, gente. Tem que acabar com o jogo e fazer outro. Enfim. Que bom que vocês não têm esse problema. Eu acho que a Maia era a próxima. Que horror, Letícia. Exatamente. Então, como eu também faço parte de fandom que a gente tira leite de pedra e mais um pouco para conseguir escrever, e puxando pro gancho dos animes, quanto mais longo o bagulho é em questão de duração, tipo One Piece da vida, mais coisa ruim vai ter e você vai ter que consertar. E eu falo isso porque eu já escrevi fanfic de Cavaleiros do Zodíaco. E tem coisa que é um inferno, porque o maluco escreve sobre Grécia, no Japão. São muito boas, hein, gente? E puxa, são boas mesmo. E puxa 1001 coisas, mas assim, a gente tira leite de pedra, a gente vai ler a Wiki, ou se você, por exemplo, outro fandom que eu lembrei agora que tem Missing Scene pra caramba é Inazuma Eleven, famigerado Super 11. Eu faço as Missing Scenes desse anime, só pra falar. Sei. Eu tenho traumas, eu tenho histórias. Então, tipo, eu lembro que uma vez quando eu tava escrevendo uma de Cavaleiros do Zodíaco, eu tive que reassistir um negócio porque na minha cabeça aquilo lá tinha acontecido realmente e não aconteceu. Aí o que eu fui fazendo foi anotando as migalhas sobre o assunto específico para tentar escrever, porque não tinha informação suficiente. E outras coisas foi as vozes da minha cabeça que falaram. Então, quanto mais longo o negócio
pior vai ser para você escrever. Parabéns para quem não precisa passar essa dor de cabeça. Pois é. Headcanon é horrível. E que eu ia comentar que isso que você comentou agora é exatamente o problema do fandom que a Maya comentou, que é o de Inazuma Eleven. Porque Inazuma Eleven é só jogo, jogo, futebol, futebol, uau, Copa do Mundo e super poderzinho. E eu não sei de onde eu tirei que eu sou totalmente apaixonada em personagem, que ele é um vilão, um escroto que quase que machuca os personagens com uma bolinha de futebol. Eu acho ele maravilhoso. Por quê? Por causa das fanfics, por conta do headcanon. Eu não entendo isso. Mas é tanto Missing, é tanta fixit dessas coisas que eu não... Simplesmente é como se a graça de Inazuma Eleven é as fanfics. Zutara, pra mim, só a K-Top e a Kanon também, a Marina. E a gente estava um pouco certo sobre isso, na verdade. Se porque você ela foi amante. Se você para e pensa, assim, aconteceu? Não. Está no canon? Não. Está implícito no canon? Também não. Aconteceu? Claro. Tem uma filha da Top que é parecida com Sokka. Pra mim aconteceu. Dani Sasuke ficou chifruda, gente. Todo animal precisa ter chifre pra sobreviver. Eu consumi uma. Eu não lembro se ela ainda tá no Spirit, mas foi um tempão atrás que até me fez querer ler Harry Potter, porque eu achei aquilo muito bom. Que basicamente era. A querida escreveu sobre uma irmã do Draco Malfoy, que foi pra Grifinória. E aí o que ela fez foi pegar todos os personagens secundários de Harry Potter e focar, porque a irmã é um pouquinho mais velha. Então ela, por exemplo, estava na turma dos gêmeos. E eu achei isso muito interessante. E, tipo, ela seguiu essa linha, ela foi criando algumas coisas e deixou a história muito interessante, tipo, focando em outros problemas. E também eu lembro que teve um dia que ela estava comentando que ela teve que tirar leite de pedra para fazer a personalidade de uma personagem que era tipo só uma linha. Então, eu consideraria, se seguisse esse padrão de tipo, tá amarradinha com o Canon, mas acrescentando um a mais. E tá passando por isso pra caramba nesse Butantã. Desculpa, gente, São Paulo é uma coisa.
Eu acho que é uma discussão mais interessante, né? Porque é uma tag que não está necessariamente associada, né, na concepção geral, a ser canon ou não ser canon. Eu e a Júlia, a gente trouxe a nossa definição de que seria, né? Que teria que seguir o canon. Eu consigo não seguir o canon, por exemplo, a gente está falando agora de chips não canon. Então, você colocar uma missing sim da Toph olhando para o Sokka e pensando, meu Deus, gosto muito dele, queria estar com ele no lugar da Suki. Isso existe. Queria ser a Suki, por exemplo. Isso, para mim, poderia funcionar como uma missing sim no contexto de one-shot, porque não estaria afetando o canon em larga escala, certo? Você trabalhando com o estudo de personagem, uma coisa interna, que essa cena não, ironicamente, existe. Eu concordo, galera. Eu genuinamente concordo com vocês. Mas, então, afetaria o canon, mas na perspectiva interna dos personagens, Pedro. Você não tá afetando a maneira que a personagem tá agindo. Se você traz um missing sim desse modo, como apenas a parte de dentro da cabeça de um personagem. Assim, gente, desculpa, a filha da Toph é do Sokka, né? Uma das filhas. Desculpa dizer isso, ela é igual ao Sokka, mas enfim. Desculpa, que a gente não sabe quem é o pai. Enfim, tudo isso pra dizer... É o Sokka. Eu preciso dizer que é o Sokka, gente. Pelo amor de Deus, é o Sokka. Alguém faz maternidade nessa mulher? Faz sei lá, agora que eu entendi, galera. Vai olhar, né? Ah, tá. Enfim, momentos... bem momentos que fariam a Toph rir. Não, então, mas você colocar esse tipo de cena, pra mim não seria necessariamente... Você não estaria necessariamente infringindo com o canon. Aí poderia ser considerado missing sim, mas senão se você entra em canon divergence, pra mim, sai do missing sim. Acho que você tem sim como trabalhar missing sim com coisas que não são inferidas dentro do texto, contanto que seja um estudo interno de personagens. Se você está tentando afetar o canon com isso, você está tentando supor que, por exemplo, a Toph não olhar para o Sokka, mas estar sentindo a presença do Sokka, pensando nele, ficando nervosa com isso, e fazer isso de um modo que afete as ações dela e tal, acho que já seria uma alteração de canon, mas se não... Enfim, gente, vou começar a andar em círculos. Agora que eu entendi porque as pessoas estavam falando que estava olhando pro Sokka. Perdão, Alice. Sim. Então, não tem problema você ter interrompido, não. não sabia se estava saindo a minha voz ainda. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se o que eu estou pensando está de acordo com o que realmente é. Porque, assim como no debate de ontem, eu também era novidade para mim essa tag, eu não sabia que determinadas coisas tinham nome, então eu estou aprendendo muito, não só ontem como hoje também. Então, eu lembrei de uma fic, eu não cheguei a ler, mas ela é muito famosa no fandom do One Direction, de Larry Shippers, Ian e todos os tipos possíveis. E a ideia da FIC meio que era recontar toda a história de 2010 até 2015, ainda quando a banda existia, e contando como se fossem os bastidores, do que a gente não via. Porque tem o que a gente sabe, mas ela contava como se fossem bastidores da banda, incluindo esses shippers dentro. Aí eu não sei se isso é considerado isso sim ou não. Exato. Eu concordo.
Concordo bastante, só expandindo nisso, fanfic sobre pessoa real, né? Você não. Eu traria o conceito de que você não pode trabalhar com canon, você tem que assumir que você não sabe o que tá. Assim, se passa, se tiver, não, tô dentro da cabeça dessa pessoa durante uma entrevista e algo que você tem gravado, documentado, aí talvez, mas sim assumiria a ideia de um canon que não é possível com pessoas reais, né? Então, nesse sentido, eu acho que fica um pouquinho mais complicado. Tem algumas tags que não se encaixam tão bem para tipos de obras diferentes, né? E eu acho que essa seria, fanfic RPF, seria um do tipo. Não, eu queria comentar que eu não sou uma das pessoas que mais consome fanfics de RPF, né, de pessoas reais. Inclusive, eu estou no núcleo de pesquisa, mas eu admito que até hoje eu estranho essa sigla. Mas, enfim. E eu também acho que essas coisas de canon e ensine, eu acho que é muito difícil, só em casos tipo, específicos que falam, tipo, reality, tipo, pegar uma fanfic do BBB, talvez, assim, aí tem uma cena, sabe quando eles vão pro banheiro? Aí ficam fofocando no banheiro e não dá pra ver? Aí talvez você fazer uma fanfic desse momento, talvez. Mas assim, eu não consumo fanfics de reality de show para falar sobre, mas eu acho muito difícil a gente falar de canon quando se trata de pessoas reais. Tanto que até por isso que eu acho meio estranho essa coisa de RPF. Existe uma assim. Nesse assunto, que eu acho que é bem interessante, especialmente considerando o quanto alguns fandoms de K-pop são grandes no mundo da fanfiction, né? Eu acho que é interessante a gente comentar que tem algumas tags que acabam não sendo apropriadas para RPF, na questão de você taguear mesmo, porque elas são referentes à narrativa. Então, você trazer Fixit ou você trazer Missing Sim, elas são referentes a algo narrativo. Você está se referindo a algo que ocorreu em um livro, uma série, um videogame, em qualquer coisa, mas é uma narrativa. Pessoas reais não estariam dentro de uma narrativa. Por isso que, por exemplo, você pode fazer, claro, uma fanfic de alguma banda de K-pop, algum grupo de K-pop, que algum integrante saiu, e você tá fingindo que ele não saiu, reescrevendo como é que teriam sido os últimos anos se essa pessoa não tivesse saído. Mas você taguear isso como Fixit, na minha opinião, e aí vocês podem discordar, comentem, na minha opinião, não funcionaria, porque Fixit é uma tag exclusiva para coisas de... Você fizer um concerto com relação a uma narrativa. Por isso que não funcionaria. Eu já vi uma terrível do Stray Kids com o Mudinho. Eu já vi uma, eu olhei aquilo assim. É por isso que eu
Fica RPF, passei. Tá, vou primeiro, então. Não, queria só agradecer demais, pessoal. Esse foi o meu primeiro período participando da oficina mais ativamente nas reuniões. Período passado eu não tive como. E foi realmente incrível. Vocês sempre trazem pontos e exemplos muito, muito pontuais, muito interessantes. É muito gratificante ter esse espaço dentro da faculdade, poder discutir de maneira acadêmica como merece a fanfiction. Então, a gente só tem realmente a agradecer a presença de vocês. Essa, infelizmente, é a nossa última reunião nesse período. Nós decidimos fazer essa semanão, né, da oficina, ao invés de espaçar. A gente acha que funciona muito bem. Esperamos que tenha caído numa semana boa para vocês. A gente agradece muito a presença de todo mundo. E a gente continua tendo chat para ficar conversando. E agora vocês podem começar com as produções de vocês. Lembrando que, assim, muito do que a gente traz com relação às discussões técnicas de onde uma tag ou uma trope se encaixa tem a ver com o fato de a gente estar pesquisando como classificar. Por isso que a gente é tão chata com isso nas discussões. Eu e a Júlia, a gente adora ficar tentando achar loopholes para as tags e descobrir como taguear, mas isso tem a ver por ser a nossa área de pesquisa, mas não é para ser uma coisa que deixe vocês hesitantes de qualquer modo, tá, gente? Tipo, essa é a última coisa que tem que estar se preocupando. Estou muito animada para ver todas as produções de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu não sei se são as coordenadoras, mas agora que a gente está se despedindo, eu estou até um pouco mal. Porque, assim, foi uma semana meio corrida, assim, porque de qualquer coisa, foi um trabalho. Então, assim, sempre dá um pouco de corre. Mas, mesmo assim, foi uma semana, assim, que foi bem divertido, sabe? Teve um bom momento, assim, passou, a gente ficou debatendo. Então, foi bem legal. E eu até senti saudade de ficar, tipo, até tarde na faculdade. E olha que eu não faço isso, às vezes, nem para ver as minhas aulas. Mas, assim, isso daí é papo eu e meus professores, eles que aguentem. Mas, enfim, eu agradeço muito pela presença de vocês. Tivemos no período passado também, tivemos esse período. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham tido uma boa experiência. E eu não sei mais o que eu ia falar. No próximo período, se tiver, eu irei falar mais de Nana. Eu vou me obrigar a falar em todas as reuniões o que eu não falei nas 2 primeiras. Eu seria chata. Duvido. De novo, eu não prometo vou nada. falar. Eu vou falar. Vou matar. Vão me aturar nessa, galera. Desculpa. Eu vou falar de novo. A seleção foi citada até no de máfia, tá bom? E vocês falando de Nana, só porque eu comecei a citar a partir do histórico. A vida não é um morango. Não lembro da graduação. Qualquer coisa, se não for online, vocês pedem para Tice me ligar. Aí eu fico falando via WhatsApp mesmo, torrando 3G. E o meu 3G é que lute, né? E o meu 3G é que lute.
E a Júlia vai estar coordenando os fanarts, que é uma categoria que a gente criou esse período. Então, artistas, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, tiverem querendo saber um pouquinho melhor, não entenderam algo no guia de fanart, qualquer coisa assim, podem falar com a Ju. Tchau, tchau. Beijo, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Muito maneiro. Boa noite. Beijo, beijo. Beijo, beijo.